revertemos, né, caras? Resta agora saber se a gente vai imitar 2019 e basicamente direto, sem grandes restrições, ou se vamos imitar ali 2015, onde a gente teve uma grande consolidação, antes sim de uma reversão de fato. Pelo menos com os dados que a gente tem aqui hoje na análise gráfica, me faz acreditar que a gente sim tem um grande potencial de ir buscar esses níveis acima e quem sabe aí bem rápido, algo como foi lá em 2019. Nós estamos agora diante de uma possível onda 5 desta onda 3, para depois mandarmos uma 4 no prazo maior e depois continuarmos subindo, tá? O possível topo da onda 3, ele joga o preço, né, um alvo lá para 75 mil dólares. No cenário mais bearish, temos a nossa 1 dos 3, onde ela eventualmente poderia finalizar aqui nessa faixa para a gente apresentar a onda 4 esta que tende a não retrair tanto. Um dos alvos mais comum para a onda 4, a gente vai ter 0,236, 0,322, 0,5 de Fibonacci. Então, um range ali entre 56 mil dólares e os 42 mil dólares. Então, podemos sim ter completado essa nossa onda impulsiva e estarmos diante agora de uma retração possível onda 4 para voltarmos a subir. Investidores, hoje resolvi iniciar o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Trouxemos aí uma retrospectiva das análises compartilhadas do Bitcoin anteriormente, desde que a gente iniciou a tendência de alta, uma vez que rompemos aí os 20 mil dólares aproximadamente, né, os topinhos anteriores. Eu recebi uns comentários de uns ursos falando que a gente era torcedor, que estava todo o tempo falando de alta, 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 mas eu dou uma ênfase para a parte final da retrospectiva, onde a gente está falando mais daqui de um contexto de topo para a formação de onda 3, para daí a gente mandar uma onda 4 esta, que provavelmente já foi finalizada aqui, para agora a gente dar continuidade ao movimento de alta, né? Para os que não têm conhecimento sobre Elliott, teoricamente, temos aqui num ciclo de onda impulsiva, movimento de onda 1, movimento de onda 2, movimento de onda 3, 4, e por último, movimento de onda 5. É isso que eu estou aguardando aqui para o Bitcoin. É isso que nos passa as informações de ser mais probabilidades, tanto análise técnica quanto a análise de sentimento. Eu não estaria talvez tão confiante para essa alta continuar se não fosse a análise de sentimento. É o que a gente vai discutir ao longo do vídeo. É algo que você já está acostumado a ver aqui nos vídeos anteriores, se você já é inscrito no canal. Então, inclusive se você ainda não é inscrito, já faço o convite para você deixar o like e se inscrever neste canal. Eu sou o mesmo que estava extremamente pessimista e fui apelidado de ursão quando a gente estava nesses níveis aqui. Quando a análise de sentimento estava gritando para a gente que a maior probabilidade era que a gente caísse. Quando a análise técnica também começou a apontar para a gente que essa era as maiores probabilidades. Confesso que a análise de sentimento antecipou essa pernada de baixa naquele momento, quando a gente estava batendo as máximas dos longs na Binance Futures, junto com diversos outros indicadores. Mas agora não. Agora a gente vê um Bitcoin, teoricamente, através da análise técnica, no possível movimento de fim da onda 4, um enorme volume que caracterizo como um volume de fundo, assim como foi esse aqui lá na casa dos 30 mil dólares, que levou para a gente dar continuidade mais uma pernada de alta. Então, muito provavelmente, em questão de probabilidades, acredito que a maior probabilidade é que a gente encontre esse fundo aqui. Se já não tem encontrado, na minha visão, a maior probabilidade é que já tem encontrado, para a gente voltar a subir, né? Se você já vem acompanhando as últimas análises, sabe que essa aqui é a minha visão do Bitcoin. O quanto ao curto prazo a gente está um pouquinho complicado, né? A gente vem no range lateral aqui nos últimos 5 dias. Na nossa última análise, eu compartilhei com vocês que sobre o curto prazo estava meio incerto ainda e estaria de olho se a gente viesse capturar liquidez aqui abaixo dos fundos. Essa última queda foi uma queda com volume, o que indicava ainda uma força dos ursos no curto prazo, e a maior probabilidade era que a gente viesse capturar a liquidez aqui abaixo dos fundos. E bem, a gente veio capturar a liquidez aqui abaixo dos fundos. Apresentamos aqui um certo gatilho, bastante pessoas vendendo no pior ponto possível. Até então tivemos um bounce, mas não vi que foi aquele gatilhaço. Meu Deus, tá claro o fundo para a gente voltar a subir. Então não duvido a gente eventualmente buscar aqui fundo
novamente, ou quem sabe, se não dermos gatilho de fundo nesse nível, vir para esses níveis inferiores aqui. Caso isso aconteça, eu vejo todos esses níveis aqui inferiores, tá, como uma oportunidade. Os próximos pontos, pensando no prazo maior, os próximos pontos que eu fico atento para, quem sabe, montar um trade longo no Bitcoin são os seguintes, tá? Se a gente perder esse ponto aqui dos 57,110, eu tô com alerta nessa região para ver se ocorre um stop loss claro, muitas pessoas vendendo no fundo. Caso isso aconteça, eu vou estar abrindo um long de curto prazo com o objetivo de pegar um movimento no prazo maior no Bitcoin. Stop curto, alvo longo. E se eventualmente a gente continuar caindo, não negativo nessa região, o próximo ponto que a gente fica atento é abaixo dos 56.060 dólares, que é esse fundinho aqui, tá? Bem, se perder essa região, a gente vai discutir aqui compras de longo prazo nessas partes inferiores, correto? Então, pensando em compra no curto prazo, são essas regiões que eu vou estar buscando gatilhos. Se a gente subir, bem, na minha visão, o maior desafio do Bitcoin, o primeiro passo para a gente falar de alta, é ultrapassar os... vamos arredondar para cima, 59.500, tá? Não adianta, para mim, a gente só fazer um topinho mais alto que esse mais recente, se a gente vai ter uma grande resistência aqui nos 59.200. Então, para mim, a gente precisa ter um pivô com volume, uma estrutura aqui bonitinha de alta, ultrapassando os 59.500, deixando essa resistência para trás, para começar a ficar bullish se a gente for direto aqui, bullish no curto prazo. No prazo maior, estou extremamente bullish no Bitcoin. Tá? Então, para próximas possíveis decisões aqui no Bitcoin, pensando no curto prazo, e nesses níveis, em vez de a gente der gatilho, ou quem sabe se a gente demonstrar força em eventuais retrações ou fazendo continuação de alta mais acima. No curto prazo, eu tô vendo a gente meio que numa no trading zone, tá? E se eventualmente a gente subir com mais força para patamares mais altos, vamos estar atento aí nos 61.170 até os 62.250. Por quê? Porque essa região é o nível de 0,68 do topo ao fundo, é uma região, a faixa que mais teve negociação durante a pernada de baixa, é a antiga região de resistência, suporte, agora deve atuar como resistência também se a gente vier para esses níveis, tá? Então segue aí com vocês os pontos que eu estou mais atento aí para possíveis tomadas de decisões no Bitcoin. Quando a gente vem aqui para o sentimento, para analisar tanto o curto... Investidores, uma rápida pausa para falarmos da Coinex. Na semana passada eu informei para vocês que os que criassem conta através do link do canal iriam ganhar alguns benefícios esses que não tinham sido divulgados ainda. E o primeiro benefício foi divulgado no sábado aqui no canal aberto do Telegram e WhatsApp. Todos que criaram a conta e fizeram no mínimo uma operação ganharam 15 USDT na spot, tá? Não é aquele bônus, não. Você pode fazer o que você quiser com seu saldo. Os que criaram conta e depositaram no mínimo 100 dólares ganharam 12 USDT. E os que apenas criaram a conta ganharam 10 USDT. Aqui estão as regras para os que criaram a conta na Coinex precisam seguir para estar recebendo aí esses valores. É coisa bem simples, tá? Eu só preciso do e-mail de vocês, que vocês criaram a conta na Coinex, que a gente vai estar fazendo uma transferência interna para a conta de vocês. E para os que ainda não participaram aqui do primeiro benefício, vocês podem estar participando dos próximos benefícios que serão divulgados nas próximas semanas. Eu ainda não posso informar que benefícios são esses, mas já fica aí a dica. E, Matheus, por que a Coinex? Bem, a Coinex é uma das poucas corretoras que te dá a liberdade de poder operar com ou sem KYC, a verificação de documentos. E diante da braveza do leão nos últimos anos, eu acredito ser de extrema importância a gente ter essa liberdade de poder estar optando com ou sem KYC. Então fica aí a dica, crie sua conta na Coinex, os links estão na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado ou através do QR Code. Vamos voltar para o vídeo. Quando a gente vem aqui para o sentimento, para analisar tanto o curto prazo quanto o prazo maior, acho que vale a pena a gente ressaltar, em especial para os que não vêm acompanhando aí as últimas análises, que o sentimento ele está apontando para a gente um contexto mais de fundo aqui nessa região. Da última vez que ele deu sinais como os que estão sendo apresentados aqui, foi lá na casa dos 25 mil dólares, quando o Bitcoin deixou de forma bem clara a maior delta vendedor no fundo, e a gente viu uma sequência depois de dias com o funding negativo. Agora a gente vê algo bastante parecido. Analisando apenas o volume, temos um dos maiores volumes da história aqui no fundo, e quando a gente desce aqui para 4 horas, por exemplo, a gente vê aqui um dos maiores deltas da história no fundo acontecendo
uma vez que o preço faz aqui essa última pernada de baixa. Então, eu estou vendo aqui um Bitcoin com contexto de fim, né, de correção, e através dessas informações aqui embaixo dos indicadores da análise de sentimento, elas nos mostram que as pessoas estão vendendo no pior ponto possível, tá? A gente não quer ver numa tendência de alta todo mundo comprando com preço esticado. Olha isso aqui. Quando está todo mundo comprando, a maior probabilidade, como a maioria perde, é que o preço vá para o outro lado. Agora a gente vê todo mundo vendendo. Então, no prazo maior, ó, a maior probabilidade é que a gente vá para o outro lado. Repara que quando teve todo mundo comprando aqui, a gente demorou ainda para cair. Fomos até um pouco mais além, depois iniciamos aqui a correção. Agora eu estou vendo o cenário oposto ocorrendo aqui no Bitcoin. Isso me faz ficar mais bullish, né? A gente pode estar confluindo aí esses indicadores também com esse indicador aqui mais subjetivo do alternative.me, né? Quando a gente vê aqui o Fiat Grid marcando 26, faz muito tempo que a gente não vê esses patamares aí sendo atingidos, né? A mínima aí dos últimos dias foi 17, bizarro. Nem quando o Bitcoin estava lá na casa dos 17 mil dólares, a gente atingiu essa casa aí, tá? Então tá bem interessante aqui o contexto do Bitcoin pensando num prazo maior. Como eu comentei com vocês nas últimas análises do Bitcoin, para mim esse foi o maior gatilho de compra para pensar no prazo maior, para quem não está exposto, para quem deseja aumentar exposição dos últimos 500, 600 dias aí do Bitcoin, tá? Então, de fato, vejo um gatilho aqui bem interessante para acreditar que estamos mais no contexto de fundo para voltarmos a subir no prazo maior. Tem uma história que o Warren Buffett conta, que é do Ted Williams. Ted Williams é um rebatedor de beisebol. O Ted, ele fez um estudo das bolas que ele recebia para rebater. Ele percebeu que quando a bola vinha num determinado ângulo e ele rebatia essa bola, ele tinha uma maior assertividade. Porém, o grande problema é que o Ted ele não poderia ficar com um bastão nos ombros esperando o lançador lançar bolas o dia todo. Se ele deixasse passar 3 bolas e ele não rebatesse, ele seria eliminado do jogo. O Buffett conta essa história e passa a informação em seguida que o investidor ele tem a maior profissão do mundo, porque ele não precisa se sentir pressionado a agir, ao contrário do rebatedor de beisebol. A gente pode simplesmente ficar com o bastão nos ombros esperando o rebatedor lançar as bolas. E daí, quando a gente vê aquela que tem a maior chance de dar certo, a gente vai lá e rebate. Eu acredito que esse padrão que vem apresentando agora nas últimas semanas, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, é uma dessas bolas que vem naquele melhor ponto para o investidor rebater. Acredito que vale a pena estar se expondo ao Bitcoin nesse ponto se você já não se expôs em oportunidades que a gente teve mas por trás, aqui em níveis mais baixos, né? Ou para quem deseja aumentar a exposição. Mas e a recessão? Eu acho engraçado essa turma que fica pregando a recessão. Num vídeo prega recessão, no outro fala de bull market e alt season. Quer estar encaixado nas duas narrativas, para qual lado o preço for, ele tentar se encaixar e falar que acertou. Acho bastante interessante o conceito de antifrágil, né? Tá com o pé fora, um pé dentro, preparando aí para os dois lados que os ativos forem. Mas se essa mensagem não for bem passada, acredito que termina mais atrapalhando os investidores iniciantes do que ajudando. Estou vendo muita gente no vende, compra 100%, vende 100%, compra 100%, totalmente perdido. Talvez para estes o mais interessante seja estar com o pé fora, com o pé dentro, usando a estratégia de antifragilidade. Correto? Eu, como estou bem mais convicto aqui na alta, estou bastante exposto aqui nos mercados como um todo. Mas eu não dei all-in nessa faixa onde a gente está, né? Eu já tenho exposição montada desde lá de trás no Bitcoin. Meu preço médio do Bitcoin está lá na casa dos 26, 27 mil dólares. Então, estou bem confortável aí com as exposições no prazo maior. As minhas exposições durante essas quedas e oportunidades que a gente veio apresentando aqui foi mais nas
altcoins, já que eu vejo que estamos chegando na fase do ciclo aí, quem sabe lá para dezembro, do jogo, historicamente falando, virar para as altas, né? E a gente ter essa dominância caindo. Não sabemos se isso vai acontecer, mas historicamente falando, essas são as maiores probabilidades, né? Vamos analisando aí aos poucos, aos dias, para ver se as coisas vão se encaminhando para isso. Por enquanto, a gente precisa de mais informações, beleza? Para finalizar, acho que vale a pena a gente dar uma passada aqui no order book do Bitcoin. Ali da sexta-feira para cá, a gente não tinha tanta ordens abaixo, estava um book meio neutro, mas na sexta, ali a partir das 3 da tarde, começou a ser acrescentado ordens abaixo do ativo. E ali no fim de semana, em especial de ontem para cá, mais ordens foram apresentadas aqui no Bitcoin. Essas ordens, elas começam aqui dos 57 para baixo, tá? Então é basicamente nesse primeiro nível que eu estou atento aqui para começar talvez montar um trade no Bitcoin. Tá? Essas faixas aqui que eu sempre trago para vocês, faixas em verdes, possíveis compras, faixas em vermelhas, possíveis vendas, são realmente possíveis entradas. Eu preciso do gatilho tanto pela análise técnica, tanto pela análise de sentimento na região. Tá? Mas acho que no mais é isso, meio neutro aí no curto prazo. A gente fica atento, né, nos extremos para possíveis tomadas de decisão no curto prazo. No prazo maior, sigo extremamente bullish. Porém, vale mencionar que isso aqui não é uma recomendação de investimento. É importante que você faça seu gerenciamento de risco. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso pela sua atenção. Meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.